26 para o 22º domingo após Pentecostes. A leitura do Evangelho é Mateus 23, 1 a 12. Esse é o texto que vamos considerar hoje. Antes de mais nada, dizer o seguinte: esse texto é um texto complicado, é um texto sobre o qual eu tive até dificuldade de encontrar outros estudos homiléticos, porque ele está assim no começo de novembro, e então muitas vezes se prefere ainda um tema relacionado com reforma, ou então um tema relacionado com o dia de finados ou o dia de todos os santos. Numa versão anterior do lecionário, o Mateus 23 era como que um texto reserva, era um ou. Havia outro texto e uma opção ou possibilidade era substituí-lo por Mateus 23. Agora ele virou titular. Ele é o texto desse domingo, Mateus 23, 1 a 12. Ele vem em parceria com Miqueias 3, 5 a 12, 1 Tessalonicenses 4, 1 a 12 e o Salmo 43. Esse texto de Mateus 23 é uma fala de Jesus, por isso começa assim: Tote ho Jesus elalesen tois ochlois kai tois matetais autu legon. No final do capítulo 22, diz assim que ninguém mais ousou perguntar nada para Jesus, mas isso não significa que Jesus parou de falar. Há muitos discursos de Jesus ainda até o final do Evangelho de Mateus. E nesse momento, então, ele começa a falar para as multidões, tois ochlois. Essa é uma expressão típica de Mateus. Ele tem várias vezes, no mínimo 7 vezes, essa expressão, as multidões, tois ochlois. E também aos discípulos. O que chama atenção no começo desse versículo 1 é a sequência, ho Jesus elalesen. É óbvio que os copistas mudaram essa ordem porque ela não é natural em grego, especialmente não no grego do Novo Testamento, onde tende a aparecer primeiro o verbo, depois o sujeito. Mas aqui temos a ordem correta no português, pelo menos. Ho Jesus elalesen. Jesus falou. E então o que ele falou? O que ele falou aparece a partir do versículo 2. Epites Moiseos catedras ekatizan hoi grammateis kai hoi farisaioi. É uma afirmação. Sobre a de Moisés cátedra, assentaram-se hoi grammateis, os escribas e os fariseus. A pergunta que logo de saída surge é se isso é uma afirmação, claro, é uma afirmação, mas se essa é uma afirmação crítica ou é uma afirmação de concessão. Jesus está dizendo isso de fato é assim. Às vezes a gente lê isso de forma crítica. Eles se sentaram lá, mas não deviam ter se sentado. Uma outra questão que geralmente não se discute, mas que é muito importante nesse texto, é o que exatamente significa estar sentado na cadeira de Moisés. Lá estão os escribas e fariseus. Normalmente se interpreta isso, e algumas traduções até colocam por extenso, que se trata de ter a autoridade de ensinar ou de interpretar a lei. Mas isso não está escrito aqui. Eu li um estudo sobre esse texto onde o autor traz a seguinte tese, que me parece bastante razoável, de que, na verdade, estar na cadeira de Moisés significa estar como que na cátedra onde está Moisés. E os escribas e fariseus são aqueles que leem a lei. E os discípulos de Jesus só têm acesso à lei através dessa leitura. Então, eles estão lá, essa é a função deles, apresentar a palavra de Deus. Eles leem o texto. Por isso, Jesus agora continua. Panta un hosa ean eiposin himin poiesati kaitereite. Ou seja, todas as coisas, não só algumas, é toda a Escritura, tudo, pois, que eles porventura disserem para vocês, façam e cumpram. De novo, não há um verbo ensinar aqui, ele simplesmente o verbo dizer. Hosa ean eiposin, o que eles disserem. Isso
façam e cumpram. E o final do versículo 3, kata deta erga auton me poieti, legusin gar kai upoiusin. Mas, segundo as obras deles, não façam, pois eles dizem e não fazem. Aqui, de novo, esse legusin, em algumas traduções já colocam, eles ensinam, mas não cumprem. Na verdade, não diz ensinar, eles dizem, eles falam, ou seja, eles leem o texto, eles apresentam a escritura, mas não levam ela a sério. Eles não a colocam em prática, nem naquilo que eles ensinam, nem naquilo que eles fazem. Com isso, essa passagem de Mateus 23 fica dentro do contexto maior, ou se insere perfeitamente no contexto maior das palavras de Jesus em relação aos escribas e fariseus em todo o Evangelho de Mateus. Porque Jesus é, em geral, crítico em relação a eles. Por quê? Porque eles interpretam a lei a seu favor, eles suavizam a lei, eles inventam subterfúgios e Jesus é crítico em relação a isso. Aqui, aparentemente, ele apoia o que os fariseus fazem. Na verdade, ele apoia o fato deles lerem o texto, mas é crítico em relação à interpretação que eles fazem e a maneira como eles colocam em prática ou deixam de colocar em prática. E agora segue o versículo 4. Desmeusin de fortia barea kai disbastacta kai epititeasin epitos homos ton anthropon, autoi de todactilo auton utelusin kinesai auta. Um texto longo e palavras difíceis de pronunciar no grego e palavras raras, inclusive no grego. Desmeusin aparece só 3 vezes no Novo Testamento esse verbo, é amarrar, é colocar uma corrente, para colocar fortia barea, para colocar fardos pesados. Em Mateus 11, Jesus fala que o seu fardo é leve. Aqui ele fala dos fardos pesados e difíceis de carregar, disbastacta. E eles colocam sobre os ombros dos homens ou das pessoas, e agora parece que é provavelmente uma ironia da parte de Jesus dizer que eles nem com o dedo querem mover esses fardos. Ora, se são fardos pesados e difíceis de carregar, como é que alguém conseguiria mover o fardo com o dedo? Mas em todo caso, Jesus está dizendo que eles não fazem a mínima tentativa de colocar isso em prática. E aqui Jesus evidentemente está se dirigindo ou sendo crítico em relação à interpretação da lei que é feita ou era feita na sua época. E agora ele segue no versículo 5, colocando aquilo que normalmente se associa com a hipocrisia, que é essa questão de ostentação, de apresentar um modo de vida ou de fazer as coisas religiosas para ser visto pelas outras pessoas. Num claro reflexo ou eco daquilo que Jesus diz em Mateus 6:1. Versículo 5. Panta deta erga auton poiusin prostoteatenai tois anthropos. Pois todas as coisas, todas as obras deles, pantata erga auton, eles fazem prosto, para, com vistas a, com a finalidade de teatenai. Aí aparece já a palavra teatro, né? Teatenai é uma forma passiva para serem vistos pelos homens, para serem vistos pelas pessoas. Agora, então, vem essa externalidade, essa exterioridade da prática religiosa que não vem acompanhada por nada de dentro, ou que não está no coração. E agora Jesus coloca alguns exemplos disso. Platinus in garta phylacteria auton, kai megalinus in ta craspeda. Então, eles ampliam, eles aumentam tafilactéria. Bom, esse é um termo que foi traduzido ao português, na verdade não foi traduzido, foi simplesmente transcrito, transliterado como filactérios. São pequenas caixinhas que
os judeus naquela época já colocavam no braço ou amarravam na testa, seguindo literalmente o que diz a lei de Moisés, especialmente uma passagem, Deuteronômio 6:8. Aquilo, evidentemente, tem uma intenção mais figurada, no sentido de que a palavra de Deus deve estar constantemente presente ou diante de nós. Mas os judeus, já naquela época, colocavam isso em prática literalmente, colocando essas caixinhas, amarrando essas caixinhas no braço e na testa. E quanto maior a caixinha, mais ela aparece, mais você ostenta. E também fazem o quê? Eles aumentam as franjas. É assim que está na nossa Almeida autorizada. Aumentar a franja pode parecer assim, aumentar a franja do cabelo, mas não é disso que se trata. Por isso a nova Almeida atualizada coloca alongam as franjas das suas capas. Há uma disposição na lei que pedia para colocar um fio ou um barbante nas 4 pontas da veste. Então, de novo, a lei fala de colocar isso ali e, evidentemente, que os fariseus, que eram super zelosos pela lei, colocavam essas pontas ou essas franjas cada vez mais compridas para que ninguém deixasse de perceber que eles estavam usando e cumprindo essa lei. Agora vem o 6. Filusin de ten protoclisian en tois deipnois, kai tas protocatedrias en tais sinagogais. Agora vem o proto, a protoclisia e a protocatedria. Né? O proto é o primeiro, é a coisa que vem antes. Então eles amam a protoclisia. Protoclisia é traduzido como lugar de honra. É, num banquete daquela época, o lugar ao lado do anfitrião. Eles se colocavam sobre catres ou sobre divãs, onde cabiam 3 pessoas. A pessoa mais importante era o anfitrião, quem estava do lado dele tinha o lugar de honra. E as protocatedrias são os principais lugares, os lugares de honra, um lugar à parte nas sinagogas. E Jesus conclui no versículo 7, eles amam também tus aspasmus en tais agorais, kai kaleistai hipoton anthropon rabi. Quer dizer, eles amam também as saudações nas praças ou nos espaços públicos. E depois, evidentemente, nos escritos rabínicos aparecem exemplos de como eles eram saudados e elogiados em público e, evidentemente, também chamados de rabi, de mestre ou meu mestre. O nosso texto continua no versículo 8 até o 12, texto mais breve agora, em que Jesus se dirige aos seus discípulos e a nós. Himeis de mekletete rabi. Vós, porém, não sejais chamados rabi, mestre. Reis garistin himon ho didáscalos, porque um é o vosso didáscalos. E aqui, evidentemente, o grego traduz o significado do termo rabi. Didáscalos é mestre. Pantes gar himeis adelphoi este. Vocês todos são irmãos. Kai patera mekalese tehimon epitesges. E não chamem a ninguém de pai de vocês sobre a terra. Uau! Pois um é o vosso pai, Ho Uranios, o celeste. Um só é o pai de vocês, o celeste. Mede, versículo 10, mede kletete kategetai. Nem sejam chamados de guias. Esse termo kategetai é um termo que é chamado de dislegômenon, ou seja, ele ocorre só 2 vezes na Bíblia e as 2 vezes nesse versículo aqui. É um termo tanto quanto raro para guia. E a ninguém chamem de guia, porque o guia de vocês é um só, Ho Christos. Hode meidson himon, esta himon diáconos, o 11. O maior de vocês será de vocês o servo, o diáconos. E o 12, então, arremata.
É um provérbio que ocorre em vários lugares nas Escrituras, no Novo Testamento. Hostis de hypsose heauton tapeinotesetai, kai hostis tapeinose heauton hypsotesetai. Aquele que, qualquer que, o todo o que exaltar a si mesmo será humilhado, e aquele que se humilhar será exaltado. São verbos na voz passiva, que algumas traduções entendem como sendo passivos divinos, ou seja, formas de ocultar a ação ou a agência de Deus. No fundo, quem fará isso, de fato, é Deus. Quer dizer, aquele que se coloca lá em cima, ele será colocado lá embaixo por Deus, e aquele que se coloca no seu devido lugar, ele será exaltado por Deus. Então essa parte final do texto, só para fazer esse comentário, talvez seja uma daquelas partes ou dos textos menos atendidos em todo o cristianismo, né? Tem muita gente aqui se ostentando, se colocando como mestre, como pessoa importante. Não significa que não se possa chamar alguém de pastor, de se dirigir a alguém como mestre, doutor e assim por diante. Nós usamos isso, mas isso não pode tomar o lugar de Cristo. A rigor, o nosso mestre, o nosso Pai é Deus e o nosso mestre é Cristo. Portanto, esse texto tem também uma culminância, um ponto alto que é cristológico. Qual a ênfase desse texto nesse domingo? Para onde ele nos direciona? Bom, aí a gente pode receber algum auxílio do texto do Antigo Testamento, marcado para esse domingo, que é Miqueias 3, 5 a 12. É, de novo, um texto bastante carregado de lei. É uma ameaça contra os falsos profetas. Por isso, esse texto nos coloca diante dos olhos, especialmente para nós pregadores, uma autocrítica. E às vezes é bom a gente, diante do povo de Deus, diante da igreja, fazermos a autocrítica de nós mesmos, porque é uma crítica que Jesus nos faz ou um espelho que ele coloca diante de nós. Tem muita vedete por aí, tem muita gente que aparece como o fulano de tal, como a igreja de tal, a igreja desse, a igreja daquele. Não, a igreja sempre é de Cristo, o nosso mestre é Cristo. Então há muito falso profeta aqui, e essa é uma mensagem que sempre se faz necessária e ela é possível exatamente nesse domingo. O Miqueias começa assim: assim diz o Senhor a respeito dos profetas que fazem o meu povo andar errante e que clamam paz quando tem o que mastigar, mas apregoam guerra santa contra aqueles que não lhes dão nada para comer. Por isso vocês terão noites sem visões, o sol se porá sobre os profetas, os videntes serão envergonhados, eles colocarão a mão sobre a boca porque não haverá resposta de Deus. Depois ele segue, né? Ele fala dos cabeças que dão sentenças por suborno, os sacerdotes que ensinam por interesse, os profetas que adivinham por dinheiro e se apoiam no Senhor dizendo: não está o Senhor no meio de nós, nenhum mal nos sobrevirá. E aí termina com uma palavra bem dura: portanto, por causa de vocês, Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará um montão de ruínas e o monte do templo numa colina coberta de mato. Para onde vamos correr para buscar o Evangelho para esse domingo? Bom, se formos para a epístola, que é 1 Tessalonicenses 4, 1 a 12, uma epístola muito bem escolhida para essa época do ano, porque ela é escatológica do começo até o final, ao menos em grande parte. Essa epístola aparece nessa época do ano, mas também o texto de 1 Tessalonicenses 4, 1 a 12 é bastante exortativo em termos de como viver a vida cristã. Eu diria que nós podemos nos socorrer para o Evangelho do Salmo do dia. Ele vai nos ajudar, porque o Salmo 43, que é o Salmo do dia, ele tem esse refrão, né, essa ênfase. Por que você está abatida, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. No Evangelho, Jesus no final nos direciona ao Pai Celeste. E ele diz: eu sou o Mestre,
o Cristo. Portanto, no meio de toda essa turbulência, no meio de toda essa babela, essa confusão religiosa, nesse mundo evangélico que muitas vezes tem muito pouco de evangélico, porque não conhece o Evangelho, qual é o nosso refúgio? Para onde vamos correr? Espere em Deus. É para lá que vamos. Esse é o nosso foco. E aquele que prega e aquele que lidera o povo de Deus, preste atenção. Ele não pode se colocar em lugar de Deus e não pode atrapalhar esse acesso. Espere em Deus. É para lá que dirigimos o povo de Deus com a nossa pregação. Há todo esse perigo de estarmos na cátedra de Moisés, mas impedirmos as pessoas de ouvirem a palavra de Deus e o seu cerne evangélico. Deus nos guarde disso. Deus te abençoe no seu trabalho de proclamação do seu Evangelho.